Bom, hoje eu vou falar um pouco sobre projetos para geradores, mais específico, né, para geradores para data center. Sistema de abastecimento de combustíveis para geradores de data center. Eu tenho visto alguns projetos que têm me chamado a atenção, principalmente pelo não atendimento de normas importantes. Bom, primeiro, para a gente nivelar aqui um pouco o conhecimento. Os data centers hoje no Brasil e no mundo, na verdade, eles são classificados por uma classificação que chama TIER, né, que é uma classificação do Uptime Institute. Essa classificação ela pode ser TIER 1, 2, 3 e 4. Hoje no Brasil a maioria dos data centers tem sido feitos em TIER 3 e TIER 4, que é um grau de atendimento de normas internacionais bem elevado. Mas o que isso significa? Significa que um data center ele precisa ter uma disponibilidade 24 horas por dia, 7 dias por semana, isso a gente já sabe, mas que ele precisa ter sistemas redundantes para atender isso. E eu explico como que isso pode se dar na área de combustíveis. Por exemplo, não é simplesmente colocar um gerador lá para abastecer o data center caso falte energia. Existe um cálculo, né, para atendimento de Tier 4, por exemplo, precisa ser atendido por pelo menos 96 horas ininterruptas, em carga máxima. Isso significa que vai precisar de bastante armazenamento de combustíveis. Vou dar mais um exemplo aqui. Se o cálculo de atendimento desse armazenamento for de, por exemplo, 60 mil litros, não basta colocar um tanque de 60 mil litros que está resolvido. Isso precisa ser dividido, precisa ser colocado, por exemplo, 2 tanques de 30 e, além disso, as linhas de abastecimento elas têm que seguir caminhos distintos, porque, por exemplo, se tiver um problema em um dos tanques ou em uma das linhas, ele precisa ter a disponibilidade imediata para atendimento ininterrupto pelo outro sistema que seria o backup. Isso simplificando. Então, esses projetos de abastecimento para data center, eles são muito complexos e muito interessantes também. Então, no final de 2023, eu escrevi um artigo para o LinkedIn que falava sobre autonomia de geradores, mas também a necessidade de previsão de cenários críticos, né? E eu mencionei naquela ocasião o caso da usina nuclear de Fukushima, no Japão. Quando teve um tsunami lá, esses geradores eles estavam no subsolo, então as ondas atingiram a usina, causou uma paralisação da energia elétrica, e quando os geradores eles foram entrar em ação para poder fazer o resfriamento do núcleo do reator, eles não funcionaram porque eles estavam no subsolo cheios de água. Então, isso ocasionou a tragédia lá de Fukushima, porque eles não conseguiram resfriar o núcleo dos reatores e teve, né, os vazamentos lá de radiação que gerou todo aquele transtorno. Então, eu mencionei isso no final do ano de 2023 e, coincidentemente, né, uma coincidência ruim, nós tivemos aqui no Rio Grande do Sul, no início de 2024, em maio de 2024, as enchentes, né, que assolaram o estado aí, e a gente teve diversos problemas, não só com data centers, mas com outros serviços críticos também, como o abastecimento de água, serviços que não previam uma instalação dos geradores em um local, né, que previsse uma enchente, né? Então, eu costumo dizer que a gente tem que prever, né, os cenários mais críticos, e a tendência, né, é de cada vez mais a gente ter eventos climáticos que talvez a gente nunca tenha visto ainda, né, como terremotos, enchentes, indisponibilidade de energia elétrica por qualquer outro fator, precisa ter esse atendimento, né, pelos geradores. E esse atendimento ele não só é importante, né, para o funcionamento ali de serviços essenciais, mas também ele é contratado, né? Quem contrata esses serviços dos data centers são as maiores empresas que vocês podem imaginar. São grandes indústrias, grandes bancos, empresas de tecnologia, por exemplo, como a Meta. A Meta contrata data centers aqui no Brasil para poder fazer, né,
o armazenamento dos links, né? Essa parte não é a minha área especificamente, mas eles precisam desse serviço, assim como os bancos, né, e grandes corporações. E o que acontece quando não existe a disponibilidade 24 horas por dia, 7 dias por semana? Existem multas altíssimas, que são multas por hora, né, de indisponibilidade desses serviços. Então, é muito importante prever um projeto que ele não só atenda as normas, mas que ele principalmente atenda essa disponibilidade de energia para esses empreendimentos, para os data centers. Dito isso, né, tem uma frase de um filósofo espanhol que ele fala que não conhece sua história está condenado a repetirla, né? Essa frase ela se aplica muito a isso, né, que ela fala basicamente que a gente precisa entender e estudar o nosso passado, mas aprender com os erros do passado para poder fazer coisas melhores, né, e não cometer os mesmos erros no futuro. E eu vejo muitos projetos aí da área de combustíveis em data centers cometendo mesmos erros do passado, né, o que é um absurdo. Mas enfim, né, a gente precisa tomar esse cuidado aí. A norma que fala sobre tanques, por exemplo, para geradores, é a norma NBR 16684. Essa norma ela estabelece rigorosamente que a capacidade, né, entre outras coisas, a capacidade de armazenamento dos tanques para geradores, que hoje, por essa norma, ela está em 1.000 litros. Ou seja, um gerador ele pode ter um tanque de base, pode ter um tanque original do equipamento, mas a capacidade ela pode ser no máximo de 1.000 litros. Isso para geradores acima de 750 kVA. Então, existem alguns projetos aí de grandes empresas de geradores, considerando tanques de base de 5.000 litros, 10.000 litros e até 30.000 litros, né? Então, é claro que isso vai atender à autonomia dos geradores, mas gera problemas em outras áreas. Eu costumo dizer que o cobertor é curto, né? Não adianta a gente atender a área de autonomia, mas deixar desatendida a parte de projeto de incêndio, a parte de licenciamento ambiental, porque isso vai gerar problemas lá na frente também. Então, é importante prever, né, ou os tanques de base até 1.000 litros, o que eu considero algo inteligente, dependendo do projeto, mas também prever sistemas de abastecimento de combustíveis fixos, que aí são regidos pela NBR 17505. E é muito importante também saber que a NBR 17505 ela teve uma atualização importante na parte 7 em 2024, que é a parte que cuida de projeto de prevenção contra incêndio desse tipo de instalação. Essa alteração, ela simplesmente coloca que para tanques acima de 20.000 litros existe a necessidade, entre outras coisas, de ter uma rede de hidrantes, por exemplo. Então, eu vejo que muitos projetos desses não estão prevendo isso. Então, eles consideram-se projetos que são inteligentes no formato, claro, vou usar um tanque de base aqui infinito. Porém, ele não atende diversas outras partes da norma, o que vai gerar um problema de licenciamento, ou um problema ambiental, ou um problema com a parte de bombeiros, né? Então, é importante prever isso já na fase de projetos, até para que não tenha, né, nenhum desses projetos esteja, como é que eu posso dizer, primeiro, né, que não atenda às normas e que ele não consiga, né, fazer esse licenciamento lá na frente, pelo menos não de uma forma legal, né, dentro dos requisitos aí que a gente precisa.